o versículo 3 até o versículo 10, diz assim a palavra de Deus. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele lugar, naquele altar. Versículo 5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração, perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, a teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Peça para que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Senhor nosso Deus, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Estamos reunidos aqui cumprindo aquilo pelo qual nós fomos criados, que é para te adorar, Senhor. Pedimos humildemente diante do Senhor que o Senhor, meu Deus, venha abençoar nossas mentes, para que estejam, pelo poder do teu Espírito Santo, cativas à tua palavra, e que nossos corações, pelo poder do teu Espírito, estejam quebrantados, para receber mansamente a tua palavra. Venha nos transformar, nos confrontar e nos fazer crescer na tua palavra. Glorifica o teu nome, Senhor, mais uma vez nesta noite. E fala conosco, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Você já ouviu falar daquele conto do Oriente Médio chamado 1001 Noites? Talvez você nunca tenha lido esse conto do Oriente Médio, muito conhecido, mas alguns contos deste compilado você talvez conheça. Você já deve ter ouvido falar da história de Aladim e o gênio da lâmpada. É uma história muito conhecida, a história do gênio da lâmpada. E às vezes são usadas em outros contextos essas histórias. Em outros contextos, mas salientando essa metáfora do gênio da lâmpada. Em suma, o que essa história conta é que um mercadante ali do Oriente Médio se encontra com um gênio e aquele gênio então faz uma proposta para ele. Pede-me o que quiseres, pelo menos 3 pedidos, e te darei. Então, ele faz aqueles 3 pedidos, mas ao final das contas ele se complica, aquele homem que fez o pedido ao gênio da lâmpada. Você já pensou se Deus aparecesse para você e fizesse essa pergunta, ou essa solicitação, pede-me o que quiseres? O que você responderia para Deus? Se Deus aparecesse para ti hoje à noite, em sonho, dizendo, o que tu queres que eu te faça? O que você falaria para Deus? O que você responderia para Deus? Qual é o seu maior desejo? Seu maior anseio diante de Deus? Todos nós temos dificuldades, lutas, problemas, tribulações, anseios, expectativas, sonhos. É certo que se Deus aparecesse para nós com esta proposta, nós sabendo que Deus tem poder para todas as coisas, nós já teríamos uma lista do que pedir para Deus. Porque certamente todos os dias nós pedimos algumas coisas para Deus. Nós iremos aprender, meus irmãos, à luz do texto sagrado, através da vida de Salomão, o que realmente agrada o coração de Deus. Porque o que está em jogo não é o que agrada o nosso coração, não são nossos desejos, nossas expectativas. Porque Deus não é o gênio da lâmpada. Muito embora, às vezes, ele pergunta para os seus servos, o que queres que eu te faça? Mas Deus não é o gênio da lâmpada. Nós não podemos tratar Deus assim. Então, o que está em jogo, meus queridos irmãos,
não são nossos desejos e anseios. Nós não estamos aqui para fazer 3 pedidos a Deus. A expectativa é de que você esteja aqui para agradar o coração de Deus. A expectativa é que você tenha amadurecido na vida cristã, entendido que o objetivo da sua vida não é que Deus satisfaça 3 desejos seus, mas que você satisfaça os desejos de Deus, porque isso é ser crente. Então nós estamos neste mundo para agradar a Deus. E com esta vida de Salomão, esta história de Salomão, nós iremos aprender então como agradar ao Senhor. O que realmente agradaria o coração de Deus? E Salomão tem muito a nos ensinar, porque algo parecido aconteceu com Salomão, a história ou conta o mito do gênio da lâmpada, porque Deus apareceu para Salomão em sonho e disse: pede-me o que quiseres. A resposta de Salomão foi surpreendente, sim, foi surpreendente. E nós iremos aprender através desta resposta. Veja, talvez nós pediríamos para Deus saúde, talvez nós pediríamos para Deus realizações materiais ou riquezas, ou talvez nós pediríamos para Deus livramento. Senhor, eu estou passando por uma tribulação, me dá livramento. Mas por que Salomão agradou o coração de Deus neste momento? Porque ele não pediu nenhuma destas coisas. Ele não pediu saúde, para Deus. Ele não pediu condições financeiras para Deus. E ele não pediu uma vida tranquila de livramento. Veja o versículo de número 10 e 11. Disse-lhe Deus: já que me pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, versículo 12, eis que faço segundo as tuas palavras. Então veja que no versículo 10, aliás, é isso, versículo 10 diz: estas palavras agradaram ao Senhor. Que palavras de Salomão agradaram o coração de Deus? O que Salomão fez para agradar o coração de Deus nessa circunstância? Meus queridos irmãos, o tema desta mensagem são as atitudes que agradam o coração de Deus. As atitudes que agradam o coração de Deus. Vamos então entender o que tinha Salomão de diferente que agradou o coração do Senhor. A primeira atitude de Salomão que agradou o coração de Deus foi o amor a Deus. Por que Salomão agradava o coração de Deus? Porque ele amava a Deus. Veja o versículo 3. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi. Salomão amava a Deus acima de todas as coisas. Salomão amava a Deus mais do que a saúde, a longevidade. Salomão amava a Deus mais do que riquezas. Salomão amava a Deus mais do que o bem-estar. E aqui está o segredo pelo qual Salomão conseguiu agradar o coração de Deus. Porque ele amava a Deus acima de todas essas coisas. Ele amava o Senhor, ressalta o texto bíblico. Esse é o nosso desafio e é isso que nós temos que ter em nossas mentes como cristãos. Que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, como está registrado no livro de Mateus, capítulo 22, Jesus ensinando os discípulos qual é o maior mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, de todo o teu coração, amar a Deus mais do que todas as coisas. Isso é um desafio porque nós, em nossa natureza pequena, em nosso corpo mortal, em nosso pecado, nós ainda somos muito presos a este mundo. Veja que nós condicionamos a nossa felicidade às coisas deste mundo. Nós condicionamos a nossa alegria a tudo estar bem. Nós dizemos: quando tudo melhorar, eu estarei alegre. Quando tudo melhorar, aí sim eu vou estar feliz e alegre. Então, por que você está abatido? Por que você está triste? Problema de saúde? Problema de dinheiro? Problema na família? Perseguição no trabalho? Então você só vai ser feliz com Jesus quando tudo isso resolver? Entenda, Salomão, ele era satisfeito com Deus, independente disso. Por isso que ele tinha maturidade para responder à pergunta de Deus: pede-me o que quiseres. Ele respondeu com uma maturidade tamanha que isso agradou o coração de Deus. Por quê? Porque ele amava a Deus acima destas coisas. Veja que existem implicações teológicas durante toda a biografia de Salomão. Salomão não foi o homem perfeito. E não estou aqui para fazer uma biografia de Salomão, mas para expor esse texto bíblico, que é suficiente, porque é o Espírito Santo falando conosco. Em outra ocasião, exploraremos todas as complexidades em torno da vida de Salomão. Mas o objetivo hoje é expor esse texto. E esse texto diz que Salomão amava a Deus. Por isso que ele não ficou preso a estas questões. O que Deus quer te ensinar é que você é infeliz porque você não ama a Deus, não é porque você não tem as coisas que você quer.
Isto significa que se Deus aparecer para você em sonho, te fazendo uma proposta, se Deus realizar os seus sonhos, você vai continuar infeliz. É isso que está por trás disso. Se um gênio da lâmpada, se o Deus Todo-Poderoso aparecer para você em sonho, pede-me o que quiseres. E você diz, Senhor, eu quero isso, isso e isso. E Deus te dá o que você quer. Se Deus te der o que você quer, você acha que você vai ficar satisfeito. Você acha que você vai ficar feliz. Aí sim eu vou ficar feliz. Você acha. Ora, se dinheiro, fama, sucesso, poder trouxesse felicidade, não haveria uma grande quantidade de bilionários e famosos se suicidando ou entrando em depressão. Isso não traz felicidade. Nosso cérebro, ingenuamente, condiciona a nossa felicidade à resolução dos nossos problemas. Por isso, possivelmente, se Deus aparecesse para a maioria dos crentes dizendo, pede-me o que queres, os crentes não iriam pedir o que Salomão pediu. Os crentes iriam pedir ou saúde, ou dinheiro, ou bem-estar. Isto significa que a raiz do problema, meus irmãos, não são as nossas necessidades. A raiz do nosso problema não são as nossas necessidades, é a nossa falta de amor a Deus. Porque se nós amássemos a Deus acima de todas as coisas, nós não iríamos condicionar nossa alegria à resolução de nossos problemas. Então, aprendamos com Salomão, porque Salomão amava a Deus acima de todas as coisas. E esse amor de Salomão era um reflexo da aliança, porque ele fala das promessas, continuamente, daquilo que foi falado para Davi. Versículo de número 3 fala sobre Davi, versículo de número 7 fala sobre Davi, versículo de número 6 fala sobre Davi. O tempo todo ele fala sobre Davi. Por que o tempo todo ele fala sobre Davi? Porque Salomão sabia que Deus tinha feito uma promessa a Davi, que o descendente de Davi iria reger as nações com cetro de ferro, mas Salomão não se enxergava como este descendente, porque no versículo 7 ele diz, não passo de uma criança. Então Salomão sabia que havia um aspecto espiritual nessa promessa de Deus para Davi. Que aspecto é esse? Salomão entendia que Salomão, não era esse descendente, ainda haveria de vir esse descendente. Mesmo depois da morte de Salomão, muitos anos depois, muitas décadas depois, Deus continuou com esta promessa, como está escrito em Ezequiel, capítulo de número 34. Suscitarei meu servo Davi, que apacentará minhas ovelhas. Mas Davi já tinha morrido. Como assim suscitar? Era Jesus. Por isso que aquele ex-cego Bartimeu disse, Jesus Cristo, filho de Davi, tem compaixão de mim. Salomão entendeu isso. Então, Salomão sabia que Deus iria trazer alguém perfeito para reinar sobre o trono de Davi e alguém que traria salvação em suas asas, como está escrito em Malaquias capítulo 4. Ele, o sol da justiça, vai trazer salvação em suas asas. Salomão admitia que ele era pecador imperfeito, versículo de número 7. Então, ele dependia da graça de Deus. Então, esse amor que Salomão tinha para com Deus era uma resposta, na verdade. Não era uma negociata. Salomão não amava a Deus na expectativa de que Deus fosse satisfazer seus anseios carnais ou materiais. É tanto que no versículo 11 ele deixa claro que Salomão pediu outras coisas. Isto significa que Salomão ele tinha uma relação com Deus, não uma relação de negócio. Era uma relação de graça. Porque Salomão amava Deus como um reflexo do amor que iria se cumprir na cruz de Cristo. Esse tipo de amor que nós temos que ter com Deus, um amor incondicional. Nós não devemos amar a Deus à medida que Deus nos abençoa. Nós devemos amar a Deus porque Ele enviou seu Filho para morrer por nós na cruz. Está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, que o amor de Cristo nos constrange. Eu tenho que amar a Deus por um constrangimento pelo amor revelado na cruz. Está escrito na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então você tem que amar a Deus, não é porque Deus pode te abençoar com dinheiro, com saúde. Você tem que amar a Deus porque Ele te amou primeiro na cruz. E tem que ser um reflexo. Isso vai refletir, inclusive, em nossas orações e nossos pedidos a Deus. Por isso que Salomão agradou o coração de Deus. A primeira atitude que agrada o coração de Deus é amor a Deus. A segunda atitude que agrada o coração de Deus, meus queridos irmãos, é humildade. Por que Salomão agradou o coração de Deus? Porque Deus viu humildade no coração de Salomão. Versículo 7. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, Tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Por que Deus contemplou as necessidades de Salomão? Porque Deus se inclinou para dialogar com Salomão e lhe fazer uma proposta benéfica.
Porque Deus viu em Salomão um homem que reconhecia suas limitações, sua pequenez, um homem que viu as suas fragilidades e, portanto, não era arrogante e soberbo. Você quer que Deus te abençoe? Você quer agradar o coração de Deus? Não seja soberbo e arrogante. Porque está escrito na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 5, que Deus rejeita o soberbo. Ele dá graça aos humildes, mas ele resiste o soberbo. Resistir é ficar batendo de frente. Então, não seja soberbo. Você quer agradar o coração de Deus? Seja humilde. Está escrito em 1 de Pedro 5,5, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Se humilhar diante da poderosa mão de Deus. É o que está escrito também em Tiago 4,8. Queridos irmãos, Jesus nos ensinou que felizes são os pobres de espírito. O que é uma pessoa pobre de espírito? É uma pessoa que admite a sua miséria e a sua pobreza e, portanto, é humilde diante do Senhor. Você quer agradar o coração de Deus? Admita que você é pecador, admita suas fragilidades. Mas em que sentido? Não que você vai admitir as suas fragilidades para que isso venha te deixar inoperante, paralisado, não. Mas para que você dependa de Deus. Porque nós temos aqui duas polaridades, dois extremos. Existem crentes que são arrogantes e soberbos e apontam continuamente para as suas potencialidades. Eu faço porque eu posso, porque eu sou capaz. Mas ele reconhece isso baseado em uma soberba, uma arrogância, para não depender de Deus. Ele acha que vai conseguir chegar em algum lugar porque não depende de Deus, na cabeça dele, no entendimento dele. Já de um outro lado, tem aqueles que vivem no espírito de comiseração, de autocomiseração. Eu não sou ninguém, nunca vou chegar em lugar nenhum. Nós temos que evitar os extremos. Nós temos que evitar essa postura de autocomiseração, porque isso não agrada a Deus, porque isso é uma mentira, porque ninguém é tão ruim que não tenha qualidades. Não vou chegar em lugar nenhum. Mas também nós temos que evitar a soberba e a arrogância. E qual deve ser a postura? Uma postura madura de humildade. Uma postura madura de humildade é você reconhecer suas fragilidades para depender de Deus. E se você reconhecer suas potencialidades, é reconhecendo que elas vêm de Deus. Para que no final das contas, você dependa de Deus continuamente. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 18, na parte A do versículo, está escrito, tudo provém de Deus. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, também está escrito, sem mim nada podeis fazer. Você quer agradar o coração de Deus? Admita suas fragilidades diante de Deus e que você depende de Deus. Por que Deus se inclinou para abençoar Salomão? Porque Deus viu que Salomão, ele se via em dificuldade. Como ele iria cuidar daquele povo, daquele grande povo? Como ele, como rei e juiz, iria julgar aquela gente se ele era tão pequeno? E é tão difícil cuidar de tanta gente. Quando Salomão admitiu isso, Deus então o abençoou. Meus queridos irmãos, quais são as atitudes que agradam o coração de Deus? Em primeiro lugar, amar a Deus, como Salomão amava, e amar sobre todas as coisas. Em segundo lugar, admitir sua dependência de Deus, ou seja, em segundo lugar, humildade. Em terceiro lugar, priorizar o reino. Você quer agradar o coração de Deus? Priorize os interesses de Deus, não os seus. Quer agradar o coração de Deus? Priorize o reino de Deus e não os seus interesses. Veja, Deus ele admite que nós temos problemas e necessidades. Inclusive, Jesus diz isso, está registrado em Mateus capítulo de número 6, versículo 6 em diante, onde ele diz até o versículo de número 8, que Deus sabe do que nós temos de necessidade antes mesmo que nós peçamos. Deus já sabe de nossas necessidades antes de pedirmos. E quando fala lá que Deus sabe, não é no sentido de Deus tomar ciência, é no sentido de provisão, de cuidado. Deus cuida de nós e sabe de nossas necessidades. Nós temos necessidades, temos fragilidades, temos dificuldades, passamos por tribulação, Deus sabe disso. Inclusive, não é errado nós pedirmos para Deus nos dar livramento, para Deus nos abençoar na vida material, na saúde, não é errado, porque Jesus nos ensinou a orar assim. O pão nosso de cada dia, Senhor, nos dê o pão nosso de cada dia. Livra-nos do mal, não nos deixes cair em tentação. É errado, por acaso, pedir alguma coisa em proveito próprio? Não, porque Jesus nos ensinou a orar pelas nossas necessidades. Só que, antes de chegar nesta etapa de pedir por nossas necessidades, houve muito caminho andado em pedir a Deus pelas coisas do reino. Porque a primeira coisa
que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso diz respeito ao reino, não às nossas necessidades. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Qual é a prioridade? Adoração a Deus. Venha o teu reino. Quando nós oramos, essa tem que ser a nossa prioridade. Por que Deus abençoou Salomão? Porque Salomão priorizou o reino e não as suas necessidades. Sim, versículo 7. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, a teu servo coração compreensível para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Salomão não pediu dinheiro, não pediu riqueza, não pediu vitória sobre os inimigos, nem longevidade, que é o que geralmente um general ou um rei pede, ou deseja. O que um rei deseja? Domínio sobre as nações, invasões, expansão do império do seu reino, riquezas, ouro. É isso que um rei espera. Essa é a expectativa de um rei, vitória sobre os inimigos. Mas olha a preocupação de Salomão, pastorear Israel. Essa era a preocupação de Salomão, pastorear o povo de Deus. Foi o que Salomão pediu. Por isso agradou o coração de Deus. Porque Salomão, nesse pedido, ele demonstrou o quê? Qual é a prioridade dele? As nossas orações demonstram a nossa prioridade. Por exemplo, se você não ora pelos missionários, o reino de Deus não é a sua prioridade. Se você não ora para que o evangelho alcance as nações ou se expanda ali a nível de Brasil, então a sua prioridade não é o reino. Se você não ora para que o evangelho puro da palavra de Deus alcance a cidade de Diadema, então a sua prioridade não é o reino. Se você não ora pela igreja de Diadema, pela liderança, pelos departamentos, pela estrutura da igreja, pelo pastor, pelos presbíteros, então o reino não é a sua prioridade. Se você não ora pelos enfermos, o reino não é a sua prioridade. Qual é a sua prioridade? Observe que as nossas orações denunciam quais são as nossas prioridades. Vou repetir, e talvez esse seja o ápice dessa mensagem. A nossa oração denuncia qual é a nossa prioridade. E o fato de nós estarmos desesperados passando por luta não justifica diante de Deus. Eu só tenho orado pelos meus interesses porque eu estou passando por lutas. Veja, como que você espera que Deus vá tratar dos seus interesses se você não trata dos interesses dele? Se você não dá a mínima, não se preocupa com os interesses dele? Por que você acha que Deus tem o dever de resolver os seus interesses se você não busca em primeiro lugar o reino dele? Como está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas Deus vai acrescentar. Salomão seguiu esta lei, ele seguiu esse princípio. Ele buscou em primeiro lugar o reino de Deus. Imagina Deus aparecer para você num sonho, pede-me o que quiseres. Salomão disse, Senhor, eu quero sabedoria para pastorear o teu povo. Aí Deus disse, já que me pediste isso, não me pediste longevidade, nem riquezas, nem vitória sobre os teus inimigos, então te abençoarei. E Deus deu sabedoria para Salomão. Só que Deus deu não só sabedoria, Deus deu aquilo que Salomão não pediu também. Deus deu riqueza a ponto de que Salomão se tornou o homem mais rico daquele tempo, tal qual não houvera em lugar nenhum. Se tornou um homem riquíssimo, um homem sábio. E o seu reino ficou tão famoso que vieram rainhas de outros reinos para visitar o reino de Salomão, para conhecer de tão famoso que ficou o reino de Salomão. Mas nos capítulos seguintes, ou nos versículos subsequentes, aí já há uma evidência de que Deus concedeu a Salomão aquilo que ele queria, que era sabedoria para pastorear o povo. Em seguida, já houve um episódio de 2 mulheres prostitutas que chegaram para Salomão resolver o caso, porque uma estava dizendo que o filho pertencia a ela, a outra estava dizendo, não, o filho me pertence, estávamos dormindo, mas houve aquela troca de filhos, não, pertence a mim, aquela briga, e Salomão disse assim, traga-me uma espada, porque eu vou cortar essa criança ao meio e dividir para as 2. Todo mundo ficou assustado. E tem que cortar ao meio vivas. Todo mundo se assustou, e aí uma das mulheres disseram, não, Senhor, não faça isso, dê a criança para a outra. E a outra disse assim, isso mesmo, divide ao meio. Aí Salomão, pronto, agora eu já sei quem é a mãe. De onde veio essa sabedoria? Deus deu essa sabedoria para Salomão.
Você quer que Deus te abençoe? Pare de ser egoísta. Você quer que Deus te abençoe? Pare de ser interesseiro, de vir para a igreja fazer promessa. Está achando que aqui é um ambiente de fazer promessa com Deus? Não, agora vou me aproximar de Deus com a expectativa de que Deus possa me abençoar. Deus não é o gênio da lâmpada, tá? Deus não é o gênio da lâmpada. Porque existe uma diferença entre o gênio da lâmpada e Deus. O gênio da lâmpada não sondava o coração daquele mercadante. Deus sonda o nosso coração. E Ele sabe que quando nós estamos pedindo, qual é o nosso interesse, se somos egoístas ou não. Não é simplesmente o fato de pedir. Então, passe a priorizar o reino de Deus. Mas, mesmo assim, priorize o reino de Deus sem ser de forma egoísta. Não é para você sair daqui pensando, agora eu vou priorizar o reino de Deus. Quem sabe assim Deus me abençoa? Deus sonda o seu coração. Deus quer que você conserte a sua mentalidade, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Pare de procurar seus interesses, porque Deus cuida de você. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Deus tem cuidado de vós, não andeis ansiosos de coisa alguma, porque Deus tem cuidado de vós, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Então, Deus se preocupa com você, não precisa você ficar desesperado e preocupado com as suas necessidades. O que Deus quer de você é que você priorize o reino dele, assim como Salomão o fez. Por isso, Deus abençoou Salomão. Aprendemos nesta noite, meus irmãos, as atitudes que agradam o coração de Deus. Amor a Deus, humildade e priorizar o reino. Essas são as 3 atitudes que agradam o coração de Deus, que possamos aprender com o rei Salomão. Como agradar o coração de Deus? Repetindo, para que fique fixado em nossas mentes. As atitudes que agradam o coração de Deus. Amar a Deus, humildade e priorizar o reino de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Queremos te agradecer, Senhor, por tua infinita graça e misericórdia. Que o Senhor continue nos abençoando nesta noite, agora através da ceia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.